é uma questão, quem que vai medir o que é um tapa aceitável e não é? O que é um castigo tolerável, o que não é? Isso fica muito subjetivo e as crianças ficam vulneráveis. A gente acaba olhando na cena e a gente deixa de olhar nos contextos. O Bernardo pediu socorro, mas nós não conseguimos olhar para o Bernardo e pensar assim, mas peraí. Olá! Olá, minha amiga! Oi, Maduca, boa noite! Que delícia estar com você aqui, amiga querida do coração. E a gente... Quanta honra te receber para essa live tão especial. Acho que é um tema que é muito desafiador, né, Maduca? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante da gente trazer, da gente conversar, né? Vamos falar sobre a lei Menino Bernardo, que é apelidada também como lei da palmada, e vamos entender isso, o que a Bíblia diz, porque muitas pessoas se confundem, têm dúvidas, né? O nosso país é prioritariamente cristão, e as pessoas têm essa tradição e falam, mas a Bíblia fala que precisa bater, e a lei manda não bater, o que fazer? Qual lei eu vou seguir? A lei dos homens, a lei de Deus, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para quem não sabe, né, eu sou a Nina Magalhães, eu sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado em Educação e Saúde, e estou no meu canal pessoal falando para os pais cristãos, né, atendendo um chamado que Deus colocou aí na minha vida. Confesso que eu resisti um pouco, eu falei, Deus, eu não estou pronta. Uma coisa é falar para os pais, eu já fazia um trabalho na parentalidade aí consistente há um tempo, mas quando a gente se coloca nesse lugar de falar em nome de Deus, né, de falar da palavra dele, vem um temor, mas é um temor bom. E eu entendi, né, ele confirmou no meu coração que era isso, que eu precisava falar para os pais que estavam dentro da igreja, que tinha essa perspectiva cristã e às vezes se encontravam muito perdidos, né, que querem educar com respeito, querem educar os seus filhos num bom caminho, mas perguntam, mas qual abordagem eu sigo, o que fazer, né? Então, eu estou unindo toda a minha jornada aí como profissional da área da saúde, da educação, a minha jornada como mãe também, e agora, né, trazendo o cristianismo, eu estou muito feliz, Maduca, de poder fazer isso. E tenho convidado algumas pessoas aqui para estar nesse programa, que a gente chama de Filhos em Foco. É um programa que eu faço toda quinta-feira, às 20 horas, que é justamente para trazer esses temas, né, que os pais cristãos lidam no dia a dia, e às vezes não têm todas as respostas e querem saber como fazer. E a gente está aí para apoiar, para ajudar, e eu tenho certeza que essa live hoje vai esclarecer muitos aspectos aí para as famílias, para os pais, para os educadores, para os conselheiros tutelares que estão aí nos assistindo. E obrigada, viu, Maduca, por ter aceito esse convite. Eu queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória. Minha amiga, eu que tenho que agradecer, né, o convite. Quando você falou comigo, eu não pensei duas vezes. E, ao mesmo tempo, depois que eu te dei o sim, eu também me veio esse temor, mas eu falo que é um temor muito bom, né? Ontem, inclusive, quando a gente fez a nossa reuniãozinha, e eu te disse, né, que quando Jesus falou, ide, pregai o evangelho, ele não disse, ide, se transformem em perfeitos, né? Sejam perfeitos e depois saiam e preguem o evangelho. Não, ide e pregai o evangelho. Então, assim, a gente precisa realmente ser ousadas nesse sentido, porque a gente está vendo que a sociedade está precisando disso, né? E eu agradeço demais. Você, Nina, eu falo para os 4 cantos do país, eu falo do seu nome, por quê? Porque você também tem me encorajado algumas questões, né? Você tem me encorajado muito. Eu sou palestrante, né? Sou professora, fui conselheira tutelar aqui na minha cidade, Pouso Alegre, na mesma cidade que a Nina está morando. A Nina não é daqui, mas graças a Deus ela veio para cá e a gente se conheceu. Então, e assim, eu tenho assim, sentido essa incomodação,
interna também. Né? Eu falo assim, Deus tem me dado a oportunidade de falar com tantas pessoas. Eu falo na área para conselheiros tutelares, eu falo para os profissionais que atuam no sistema de direitos da criança e do adolescente. Né? Eu falo muito, o meu trabalho é muito em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei também que a gente vai precisar abordar um pouquinho aqui hoje. E aí eu falo, eu cumpro com aquilo que eu tenho que cumprir dentro da teoria. E assim, às vezes eu voltava para casa, às vezes eu vinha de evento onde eu tinha falado para 100 pessoas, para 200 pessoas, outros para 20 pessoas, independente do número de pessoas, eu voltava para casa e eu me incomodava, assim, sabe? Eu falava, Deus, eu tô tendo a oportunidade de estar na frente das pessoas e eu não tô falando, né, do teu amor, eu não tô levando a tua palavra de uma forma como eu deveria. E aí... e você me encorajou a partir do teu trabalho, minha amiga, né? A gente, fico feliz de saber. Eu falo assim, são duas pessoas que têm me encorajado. Você, o Dr. Walter, que é o juiz da vara da infância de Sorriso, no Mato Grosso, ele nem sabe disso, mas o trabalho dele me encoraja muito. Certa vez eu estive com ele lá no Mato Grosso, só que na cidade de Jaciara. Nós fomos implantar a escola de paz lá, ele era juiz lá. E o salão lotado de pessoas, tinha mais de 200 pessoas para a implantação da escola de paz. A mesa de autoridades, todas as autoridades falaram, o prefeito falou, promotora, segurança pública, representante. E o Dr. Walter, como ele que fez a ponte comigo para levar a escola de paz, o Dr. Walter veio para fazer a parte dele e já para me apresentar para eu começar a falar na escola de paz. E o Dr. Walter, ele pegou o celular, abriu em um versículo, que agora eu não vou me lembrar, fez a leitura daquele versículo e ali, em cima daquele versículo, ele fez a abertura daquele evento naquela noite. E eu achei, assim, de uma ousadia linda da parte dele, porque a gente tem muita vergonha, né? Parece que a gente tem vergonha de falar, a gente fica temente, assim, de falar, porque a gente pensa que a gente precisa ser perfeito para falar do amor de Deus, e a gente não. Estamos em processo, né, Maduca? Eu acho que é isso, é no caminho que a gente vai se aperfeiçoando, e Deus não levanta os perfeitos, os capacitados, ele capacita aqueles que se dispõem aí. E a gente está aqui dispostas a falar disso, a falar do amor dele, a falar da palavra dele, de a gente olhar para a Bíblia sob uma perspectiva de amor, de graça, porque é isso que Jesus nos ensina, e a gente vai tentar entender isso hoje e juntar com a legislação, né, que está aí para proteger o direito das crianças, dos adolescentes. A gente sabe que esse assunto é um assunto muito complexo, né, Maduca? Muito polêmico. Desde 2014, quando essa lei foi instituída, né, muita gente se dividindo, polarizando, e nós não estamos aqui, eu acho que é bom a gente esclarecer, né, que nós não estamos aqui como donas da verdade, nós não estamos aqui... a Maduca sumiu para mim aqui, gente. Vocês estão vendo a Maduca? Quem está aí me avisa. A imagem dela desapareceu para mim e eu não estou escutando. Calma aí, gente. Ao vivo é isso. Vou aguardar. Maduca! Voltou? O que aconteceu? Vou voltar, vou te chamar. Vai. Nina. Gente, quem está aqui no YouTube e no Facebook, só um minutinho, porque... a Maduca saiu do ar aqui, eu vou voltar para a live com ela. Acho que caiu, a gente está retomando. Coisas do ao vivo, mas vamos lá que a gente retoma. Oi, Maduca. Coisas do ao vivo, né, gente? Não, os meus, as pessoas que me seguem, que assistem minhas lives, já estão acostumados, bem. É live que não fica salvo, é aparelho que trava, mas tá tudo bem. Ai, meu Deus. É só ter paciência. Sobrevivendo. A gente consegue. Mas então tá. Então, continuando, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós não viemos para causar mais polêmica, para causar divisão, para julgar as pessoas que pensam diferente da gente. A gente veio em amor, né? O que moveu essa live foi o amor, porque eu e a Maduca, a gente tem
trabalhos diferentes, mas a gente tem uma causa em comum, né, Maduca? A gente tem a infância em comum. A Maduca trabalha aí com os conselheiros tutelares, uma vasta experiência aí na área do direito da criança e do adolescente, e ela é mentora de vários profissionais pelo Brasil afora. Eu também trabalho, né, mentorando famílias, mentorando pais, mas todas, né, ambas cuidando de uma coisa só, que é a infância. A gente quer preservar esse direito das crianças crescerem com liberdade, com dignidade, com respeito, e se tornarem tudo aquilo que Deus as chamou para ser. A gente não quer que elas sejam sobreviventes à criação que tiveram, mas que elas alcancem todo o seu potencial. E a gente precisa entender como que elas precisam ser educadas, né? Então, hoje nós vamos esclarecer um pouquinho sobre isso, e algumas perguntas, né, que vêm, que nós vamos conversar, só para dar um spoiler do que vai vir para quem está aí chegando. Nós vamos, né, refletir sobre algumas perguntas. A primeira: a Bíblia ordena o cristão a bater nos seus filhos? Será? Não usar o castigo físico é ir contra a vontade de Deus na educação das crianças? Ou a Bíblia nos ensina outras formas de criar filhos responsáveis e tementes ao Senhor? Será que existe palmada educativa? Se a lei proíbe o castigo físico, como que o cristão pode educar o seu filho com a vara? Né? Como que a gente faz? Né? Quantos dilemas aí? Será que a gente deve violar a lei terrena e persistir com o castigo físico? Né? Será que a lei terrena está contra a lei de Deus? É possível disciplinar as crianças biblicamente e, ao mesmo tempo, cumprir a lei da palmada, a lei do menino Bernardo? Então, nós vamos falar sobre tudo isso aqui um pouquinho. A gente sabe que não dá para esgotar o assunto, mas a gente vai tentar trazer o máximo de informações possíveis da legislação e da palavra de Deus também, da nossa vivência aí como mães, como cristãs, como profissionais, para poder ajudar vocês a ter clareza e multiplicar isso com outras famílias, né? Porque é uma cultura que a gente tem que construir, né? Um novo olhar para a infância, e eu acredito muito nisso, né, Maduca? E aí, eu acho que antes da gente começar a entrar no assunto, eu acho que vale a pena a gente falar da lei. E aí eu vou te dar a palavra, que você é a mulher da legislação aí da infância e da adolescência, e conta para nós o que é a lei Menino Bernardo, conhecida como lei da palmada também, e conta a história dessa lei para nós, Maduca. Tá bom. Antes de eu começar a falar, eu quero já agradecer, né, todo mundo que está aqui com a gente, né, Nina? Já vi um monte de pessoas conhecidas aqui, sejam bem-vindos nessa noite, obrigada mesmo. E tem um aviãozinho aí, manda esse aviãozinho para quem vocês gostariam que estivesse aqui com a gente, né? Vem aqui embaixo, tem um aviãozinho, chama lá, manda vir para a gente aqui, com a gente aqui, que nós vamos ter essa conversa que vai ser bem importante. Então, Nina, a primeira coisa já é assim, para a gente poder falar um pouquinho dessa lei, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu vou voltar lá na Constituição de 88, até um pouquinho antes da Constituição de 88, né, quando a Constituição... Meu pai do céu. O telefone tocou, gente. E eu... Por favor. Aí, Peraí, gente, só... Antes da Constituição de 88, as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não tinham uma legislação, eles não tinham uma fala direcionada para eles, uma condução, assim, tudo que acontecia na vida da criança e do adolescente lá daquela época, eles eram, entre aspas, era direcionado como se eles fossem adultos. Eu falo assim, mini adultos, não tinha assim um direcionamento correto de como atuar, era uma legislação assim que não olhava, não dava direito para essas crianças e para esses adolescentes, direito à voz, né? Hoje eles têm direito à voz, eles têm direito à vez, né? Dentro da legislação e tudo mais. Foi uma luta de assim, militantes, de assim, grupos muito importantes da época lá de 70, 80, trabalhando no sentido de que fosse aprovada alguma legislação
que trouxesse, que fizesse com que crianças e adolescentes passassem a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, que eles tivessem um olhar direcionado para as necessidades deles. Eles estavam sendo assistidos, vamos dizer assim, em igualdade às questões dos adultos, né? E a criança é diferente do adulto, ela tem necessidades diferentes. E aí, a primeira grande vitória, né, que eu falo, foi o artigo 227, que veio na Constituição de 1988. O artigo 227, ele, né, coloca lá de uma forma ampla, porém um pouco seca, e até por isso, depois disso, veio o Estatuto, mas diz lá que é papel da família, do Estado, da sociedade, zelar, fazer com que a criança e o adolescente sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, que eles tenham prioridade absoluta em todas as ações, que eles têm direito à saúde, à educação, ao lazer, à convivência familiar. Ou seja, a Constituição diz o seguinte: as crianças e adolescentes têm direitos, a família, a sociedade, o Estado são responsáveis por fazer com que esses direitos sejam garantidos e colocá-los a salvo, ou seja, colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tipo de violência, de tratamento cruel e degradante. Então, isso veio no artigo 227 da Constituição. De 88 a 90, começaram-se os debates para a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o sancionamento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele foi sancionado no dia 13 de julho de 1990. E o que o Estatuto traz? O Estatuto trouxe o artigo 227 e detalhou. Então, toda criança tem direito à saúde? Como que toda criança tem direito à saúde? Aí nós vamos lá no início do Estatuto, artigo 10, artigo 11, que fala como que é o que deve ser garantida a saúde para a criança. Toda criança tem direito à educação? Aí a gente vai lá, 53, 54, 55, 56, são artigos que relatam como que deve ser a garantia da educação na vida das crianças e dos adolescentes. Então, o Estatuto, ele veio de uma forma bem completa para dizer assim: crianças e adolescentes são, sim, sujeitos de direitos. Eles têm direitos de serem ouvidos, eles têm direitos de serem protagonistas da sua história. Antes da legislação, os pais, eles tinham, assim... Eu estava, inclusive, fazendo a leitura de um texto hoje muito interessante, e nesse texto eu vi essa frase, né, que fala assim, mais ou menos assim: os pais têm autonomia sobre a vida dos filhos, mas agora a legislação conduz de uma forma, inclusive, amorosa, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente não tem uma penalização criminal para aqueles pais que agridem, mas é uma linguagem assim de mostrar para esses pais que a educação, né, que a agressão não leva a nada. A gente fez estudos ontem, nós duas conversamos, e você trouxe o estudo, eu acho que você deve passar aqui para o pessoal, de questões graves que podem causar, né, na vida da criança, o castigo físico imoderado e as agressões. Então, assim, hoje a gente tem uma legislação que garante que isso não é o correto. Porém, o que acontece? Eu estou falando isso do Estatuto, né? Que fala que toda criança tem direito de viver no seio da sua família, que tem direito de conviver com a família, ou seja, uma família que seja livre de situações de violência, de alcoolismo e tudo mais. Então, está tudo isso estabelecido dentro do Estatuto. Em 2003, a deputada Maria do Rosário entrou com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, falando já, assim, propondo uma lei que gerasse uma mudança no Estatuto e uma mudança, inclusive, no Código Civil, para falar sobre essa questão dos castigos imoderados, tendo em vista que a gente já vinha, assim, visualizando muitas tragédias, né, envolvendo crianças e adolescentes, crianças perdendo a vida. Não, e continua, eu estou falando isso, olha, de 2003, quando a deputada Maria do Rosário entrou com esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Então, assim, esse projeto, ele ficou na Câmara dos Deputados
durante 10 anos, sofrendo alterações, bancada evangélica, sendo contra algumas coisas, outra a oposição, aquela coisa toda que a gente vê aí das políticas, que eu, na realidade, nem faço questão de entender muito. Então, eu sei que teve toda essa luta aí durante 10 anos, e aí 2010, 2011, voltou com força, né? Voltaram a discutir realmente, e aí foi quando ficou bem firme assim esse apelido, gente, que é Lei da Palmada. Se vocês procurarem a Lei da Palmada, mesmo não existe uma legislação que chama Lei da Palmada. Ela foi um apelido que foi dado e ficou muito forte na sociedade, né? Hoje quase ninguém consegue vincular e vincula, né? Mas nós que trabalhamos no meio entendemos isso, mas a maioria da sociedade não vincula a Lei Menino Bernardo à Lei da Palmada. Acho que são leis distintas. E não, a Lei Menino Bernardo é a lei que antes tinha o apelido de Lei Menino Bernardo, Lei da Palmada, né? Que ela veio aí tramitando e tudo mais, desde 2010 que eles começaram a discutir de novo, fazendo alterações em artigos, entrar isso, sai aquilo, aquelas negociações que eles fazem. E aí, infelizmente, aconteceu, né, esse crime horrível lá na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, onde o menino Bernardo, de 11 anos, foi assassinado pela madrasta, por uma amiga da madrasta, com a ajuda do irmão da madrasta e com a conivência do pai, segundo todos como é que fala? As jurisprudências aí, todos os fatos, né? Todos os fatos, inclusive, foram condenados, né? Porque assim, quando eu falo... E ele pediu socorro antes, né, Maduca? Então, quando eu falo com a conivência do pai, dói assim, né? Porque assim, a gente pensa no pai naquela figura amorosa, aí a gente pensa que o pai né, foi conivente com aquela morte trágica, né? Com a forma como foi, né? Uma injeção com medicamentos e tudo mais. Então, assim, e aí a história do Bernardo chocou o país todo, por quê? Justamente por isso, Nina, que ele buscou ajuda, ele falava que ele sofria maus tratos, né? Eu não estou aqui na condição de julgar ninguém que ouviu o Bernardo lá atrás, naquela época, de forma alguma, mas alguma coisa falhou nessa comunicação, na aplicação das medidas, né? Ele pediu ajuda, ele falou na escola, ele falou para amigos, ele falou para vizinhos, ele falou dentro do judiciário, ele pediu ajuda. E aí, infelizmente, não foi entendido, ele não conseguiu passar, até porque o que acontece hoje? Assim, acontece na nossa sociedade. O Bernardo era um menino rico, né? Classe média alta, filho de médico, a mãe já é falecida, mas assim, deixou uma herança para ele, o qual, inclusive, foi o motivo aí da sua morte, né? Essa questão da herança. E rico, bonito, escola particular. Quem que ia olhar para aquele menino e achar que aquele menino sofria maus tratos, né? Porque na nossa cabeça, assim, vamos dizer assim, no senso comum, maus tratos é aquele menino que está lá na favela, aquele menino que está lá naquelas palafitas, aquele menino que apanha, assim, de forma escancarada, né? Do pai, da mãe, barrigudo, sujo, passando fome. Então, esse a visão de maus tratos para a gente. O estereótipo, né? Exatamente. O estereótipo de maus tratos é esse. E isso realmente são maus tratos. Mas a gente pensa nisso e a gente acaba negligenciando esse outro público, né? Não precisamos ir lá no Bernardo. A gente está falando da Lei Menino Bernardo, mas nós recentemente perdemos o Henry, né? Que é um menino né? Que estava lá classe média alta, pedindo socorro, emitindo sinais, ele emitiu muitos sinais, então houve, sim, omissão de socorro para a vida dele, por conta, talvez, de uma instabilidade ali, né,
de estabilidade, pelo conforto, pela estabilidade de cargo, sabe Deus o que passou na cabeça dessa mãe, que no dia que aquela babá mandou aquelas mensagens para ela, 30 dias antes dele morrer, não tomou uma atitude de imediatamente fazer uma denúncia, de afastar o filho dela da presença daquele homem, né? Então, assim, são questões que a gente acaba olhando na cena e a gente deixa de olhar nos contextos. O Bernardo pediu socorro, mas nós não conseguimos olhar para o Bernardo e pensar assim, mas peraí, se ele está falando isso, vamos olhar além dessa cena, vamos olhar além do menino bonito, rico, cheiroso, que se veste bem, que estuda numa escola boa, que o pai é médico, que mora na melhor casa da cidade. Vamos olhar além disso. O que está fazendo esse menino vir aqui buscar socorro, né? Então, são questões que a gente... E como o Bernardo... eu digo para vocês assim com segurança, e tem outros meninos Bernardos aí pedindo socorro, a gente está olhando. Muito. Como tem a cada crime que aparece na mídia, quantos outros que, não, né, que a gente não está vendo, quantos milhares de crianças, né? E cada notícia dessa, Maduca, que vem... assim, dilacera. Eu tô vendo alguns comentários aqui das pessoas que se comovem muito, a gente que lida, né, que milita essa causa da infância e fala, meu Deus, como que isso pode acontecer ainda? E as estatísticas, né, mesmo depois da lei promulgada lá em 2014, já vai caminhar para uma década, né, e assim, né, e já tinha... Ontem, ela foi promulgada dia 26 de junho. Ah, não, nós estamos em maio. Nossa, eu já estou voando, eu já estou achando que nós estamos em junho. Corta. Não, dia 26 de junho. Então, mas é tudo muito novo. A gente sabe que todas as leis, toda a legislação, elas demoram para transformar a cultura, né? Porque a gente fala de uma cultura de séculos, de milênios, né? Em que a criança não era vista como sujeito. Né? Não tinha vez, não tinha voz. Né? E a gente ainda tem isso, por mais que a gente fale, não, eu quero respeitar a criança, mas será que eu respeito de verdade? Será que eu escuto meu filho como eu escuto alguém no meu trabalho, como eu escuto um adulto? Será que eu trato ele do mesmo jeito? Porque não é o que a gente vê, né, Maduca? Porque quando eu trato uma criança achando que o castigo físico é a única forma que eu tenho para ensinar ela algo, eu não estou tratando ela igual um adulto, eu não estou vendo ela com igualdade enquanto um ser humano. Porque se eu não acho correto bater no meu, né, no meu colega de trabalho para ensinar ele a fazer alguma coisa, por que eu acho que é lógico e racional eu fazer isso com uma criança? Porque a gente tem essa visão de que a criança está num patamar diferente, por mais que a gente tente esconder essa verdade, mas a gente precisa olhar para as crianças com esse olhar de igualdade. E aí, quando eu falo isso, os pais falam, mas eles não são iguais a nós. Eu falei, olha, em dignidade, em respeito, os nossos filhos são iguais a nós. Diante de Deus, o seu filho é igual a você. Então, nós temos que pensar nisso. É claro que os pais têm um papel de liderança, de governo, de autoridade. Vocês são o líder da casa, vocês são a referência, são as inspirações, os modelos que eles vão seguir. Né? Vocês que vão delimitar aí os limites, estabelecer, né? Eu falo que eu gosto muito dessa analogia dos pais serem margem para os seus filhos, né? Mas eles pensam no seu filho aí como um rio. Ele precisa seguir o fluxo dele, ele tem um propósito, tem um chamado, e você tem que ser a margem, que vai ajudar esse rio a seguir o seu curso natural. Então, não dá para a gente achar que o que vale para uma criança não vale para um adulto, porque em termos de relacionamento, em termos de tratamento, nós precisamos de trazer isso, né? As crianças têm os mesmos direitos que qualquer um de nós. Marina, e uma coisa assim que é muito importante, então assim, aí a lei foi sancionada, né, em 2014, como você falou, e aí tinha acontecido esse crime, então ela recebeu o nome de Menino Bernardo. E o que essa lei provocou? Ela provocou algumas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente ela mudou o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente e incluiu no artigo 18, ela incluiu algumas cláusulas e no artigo 70 também. Todos esses artigos falando dessa questão da crueldade, dos castigos e como que deve ser conduzido uma situação dessa. No artigo 13 fala, né, a suspeita de maus tratos, a suspeita de
castigos físicos e tudo mais, deve ser comunicado ao conselho tutelar. Então, é importante também que a sociedade entenda o papel do conselho, que se confunde muito hoje o conselho tutelar como um órgão que defende a criança e o adolescente. Na realidade, o conselho tutelar, ele veio dentro do estatuto para defender os direitos da criança e do adolescente, né? Quem deveria, né? E a gente trouxe aqui um caso clássico de que não aconteceu isso na vida do Bernardo, mas quem deveria proteger e cuidar dos seus filhos são os pais são os responsáveis. Então, muita coisa que a gente vive hoje, Marina, eu falo que é pelo não entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá atrás, quando o Estatuto foi sancionado, vai caminhar aí para 31 anos de Estatuto, em 1990, foi quando ele foi sancionado, gerou-se assim, um entendimento equivocado em relação à figura do conselheiro tutelar, que foi criado dentro dessa legislação. O conselho tutelar nasceu dentro do Estatuto. E aí gerou-se um entendimento equivocado do que era o conselho e da figura do conselheiro tutelar. E aí veio aquela fala: a mãe não pode mais corrigir o seu filho porque o conselho vai e tira. Corrigir o filho, claro que nós temos que corrigir, é o que você falou, nós temos que ser margem para os nossos filhos, nós temos que direcionar, nós temos... Agora, existe uma diferença, né, de correção, uma correção amorosa e uma correção que até aquela questão, até a gente conversou ontem, né, mas é só um tapinha. Gente, eu fui conselheira tutelar por 2 mandatos, tem muitos conselheiros aqui na live que concordam comigo. Quantos tapinhas, quantas questões de maus tratos graves, de violência crianças começaram com um tapinha. A gente não consegue dimensionar. Quando a gente fica nervosa, a gente sabe disso. De repente, você começou com um tapa, e esse tapa virou numa agressão, esse tapa virou de uma forma... é uma questão, quem que vai medir o que é um tapa aceitável e não é? O que é um castigo tolerável, o que não é? Isso fica muito subjetivo e as crianças ficam vulneráveis. Então, é muito importante, Maduca, a gente falar disso. E eu já queria entrar um pouquinho no tema, trazendo o que a Bíblia fala, né? Porque a grande polêmica, quando a lei Menino Bernardo foi promulgada, veio em torno justamente dos cristãos, e que defendiam o quê? Eles falavam que, olha, o Estado não pode interferir no jeito que eu educo os meus filhos, porque a Bíblia pede que eu use a vara, e como que eu vou desobedecer a palavra de Deus? Então, veio toda essa polêmica, e isso ainda é uma coisa muito presente. Eu falo forte. Porque, assim, posso pegar, eu tenho vários livros cristãos, inclusive tem alguns que estão saindo do mercado, estão sendo suspensos, retirados das livrarias, porque eles incentivam o castigo físico, ensinam a bater nos filhos, e isso é proibido. Então, tem vários livros, esse aqui eu acho que, inclusive... saiu de linha já, e tem outros que são best-sellers, e sim, as pessoas indicam e tal, uma leitura, um dos mais lidos no Brasil, ele ensina como usar a vara, e ensina, inclusive, a você usar discretamente para evitar denúncias, ou seja, olha que situação. Então, a gente tem que pensar, será que é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente esconda a forma que a gente educa, porque isso é contra a lei? Então, eu sei que estou jogando aqui lenha na fogueira, e eu quero dizer para você que está aí me assistindo, que talvez você foi criado com castigo físico, assim como eu também, os meus pais usaram o castigo físico para me educar, e estou aqui, uma pessoa de bem, a Maduca também, olha que maravilhosa, e muitas pessoas usam esse discurso, nossa, mas meu pai me criou com a cinta na mão, e eu dei gente, eu virei gente, eu sou uma pessoa do bem, se dei gente aí, eu sobrevivi, tá tudo bem, eu sou o que sou, e meu pai me bateu, e tá tudo bem. Então, a vara não estraga a criança. Mas, né, a pergunta que eu quero fazer para você, porque a gente quer justamente provocar. Nós não estamos aqui para te convencer da nossa opinião, porque eu acho que a gente não convence ninguém, mas a gente traz informações. E nem para julgamentos, né, Marina? Exatamente. A gente está aqui para provocar e trazer essa reflexão, porque eu acho que a gente tem que estar aberto para o novo, né? E não vai ser eu e a Maduca que vamos te convencer, mas eu quero que você se pergunte, quem você seria
se no lugar de uma surra, de uma palmada, de uma varada, uma chinelada, o que for, você recebesse uma repreensão encorajadora? Quem você seria se no lugar do castigo físico você aprendesse a lidar com seus erros e repará-los com responsabilidade? Quem você seria hoje se você tivesse o diálogo como base, né? Enfim, a gente não sabe. Eu não sei como eu seria hoje. Eu sei que muitas questões, talvez hoje eu tenha que trabalhar, que eu tenho que lidar com o meu jeito de reagir, com a minha raiva. Talvez muitas questões eu não teria que lidar hoje, né? Muitas dificuldades de relacionamento que hoje eu tenho que buscar muitos recursos, que eu tenho que estudar muito para mudar muitas chavinhas aqui dentro, vem dessa criação que a gente teve. Que teve muita coisa boa? Teve, né? Meus pais são maravilhosos, eu amo, honro os meus pais, amo os meus pais, acredito que eles estão aqui me assistindo também. Não os culpo de forma alguma, mas eu entendo que é possível a gente educar sem o castigo físico. E a Bíblia, gente, ela fala, né? E o versículo que as pessoas usam muito para justificar o castigo físico está lá em Provérbios 23, 14. 23, 24, que fala, né? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, disciplina, né? Então, tem vários outros textos de Provérbios que falam que a gente deve usar a vara, porque se eu não usar a vara, eu não amo meu filho. Não amo meu filho. E aí, essa é a grande questão, né, Maduca? E aí os cristãos entram nesse conflito mesmo, e aí tem líderes religiosos que falam que tem que usar, porque senão você vai estar descumprindo, né? Os livros que eu tenho aqui, cristãos, eles falam com muita veemência, olha, se você negar a vara ao seu filho, se você não castigá-lo, você não vai estar ensinando ele nos caminhos do Senhor. Então, é uma palavra muito forte. E aí as pessoas ficam, né, às vezes querem fazer diferente, às vezes têm memórias ruins da criação que tiveram, mas como mudar? Eu posso mudar, né? Então, é essa a questão. E eu, né, vou contar um pouquinho da minha história aqui agora, gente, para vocês entenderem por que eu estou aqui falando desse assunto. Porque eu me vi nessa situação um dia, sabe? De querer ser uma mãe diferente, eu como profissional da educação, da saúde, estudando a neurociência, estudando o desenvolvimento humano, e a gente tem muitos estudos aí que mostram os efeitos adversos dos castigos físicos, sejam eles leves, moderados ou graves. Eu vou trazer uma pesquisa aqui para vocês. E quando eu me tornei mãe, eu vim com toda essa bagagem daquilo que eu aprendi. A gente tem essa tendência de reproduzir aquilo que a gente aprendeu. Mas aquilo não estava fazendo sentido. Eu não sentia em paz, sabe? Eu não sentia que eu estava sendo a mãe que Deus me chamou para ser. Eu queria me conectar com a minha filha. Na época eu tinha só a Alice. A Luísa tem o privilégio de já ter uma mãe aí transformada, né? Ainda em transformação, mas ela teve esse privilégio. A Alice eu aprendi foi com ela. E quando eu olhava nos meus olhos da minha filha, às vezes eu ia corrigi-la, às vezes nem era com castigo físico, eu lembro de ter dado alguns tapas na mão dela, porque ela me bateu uma vez, essa é a memória que eu tenho, mas às vezes quando eu usava só a coerção, às vezes com o olhar, uma palavra mais dura, e eu vi um dia, amado, eu olhei nos olhinhos dela e eu vi medo. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim muito forte, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu falei, Deus, então o que eu faço, né? Eu quero educar diferente, eu quero me conectar com minhas filhas, eu quero ensiná-las com amor, com empatia, mas como que eu faço, né? E na hora que ela agir mal, né, a gente tem muito medo, tem aquele estigma, se você não for duro demais com seu filho, ele vai ser o rei da casa, ele vai crescer sem limites. E aí eu me vi nesse lugar. E eu falei, não, tem um jeito de fazer diferente. Eu comecei a buscar, e eu orei, eu falei, Deus, me dá direção. E aí eu mergulhei, foi um mergulho profundo na parentalidade, tanto que eu larguei meus outros trabalhos para hoje multiplicar tudo isso que eu descobri, que eu tenho descoberto no dia a dia com minhas filhas. E eu falo hoje com muita convicção que eu não bato nas minhas filhas, eu não castigo as minhas filhas, e elas são extremamente cooperativas. São perfeitas? Não erram? Não, né? Nem a gente adulto tem esse patamar de comportamento, mas é possível, né? A Alice, às vezes, eu tenho compartilhado. Outro dia eu fiz uma live aqui falando sobre os erros, né? De como que a gente lida com os erros aqui em casa. Ao invés de dar uma bronca, de xingar, de pôr de castigo, eu ensino para ela o que ela precisa fazer, como que ela pode reparar aquilo que ela fez. Se ela quebrou, se ela sujou, vamos consertar, vamos fazer de novo. Se magoou alguém, como que você pode cuidar dessa pessoa? Como que você pode tratar para que ela se sinta melhor? E aí a gente mostra o que ela pode fazer, né? Porque o castigo, a punição, só penaliza, que só causa dor, medo, vergonha,
mas não ensina o que a criança precisa fazer, não ensina lição nenhuma. E aí funciona a curto prazo, os pais têm a sensação de falar, eu dei umas correadas nele, ele ficou quietinho. A gente elimina a pontinha do iceberg ali, que é o mau comportamento, mas a raiz do problema a gente não trata. Porque a gente só vai tratar o mau comportamento dos nossos filhos quando a gente se conectar com eles, quando a gente for modelo. Como que eu quero ter um filho respeitoso se eu violo o próprio corpo dele com maus tratos? Que seja um tapa. E aí tem livros que vão dizer, olha, mas é um tapa moderado, é no bumbum, é não sei o quê. Gente, não precisa. Não precisa. Né? A gente pode conduzir os nossos filhos. E aí eu comecei a estudar, Maduco. Falei, gente, mas e a Bíblia? Que eu sou cristã desde pequenininho. Os meus bisavós, eu sou metodista, é uma igreja tradicional e que segue muito a Bíblia, né? A gente, né? O Evangelho tem um peso muito grande para nós, né? A essência da nossa vida, o nosso manual está ali. Eu vivo a Bíblia, respiro a Bíblia e falei assim, agora, o que eu faço com esse versículo de Provérbios, já que eu estou aprendendo algo diferente? E eu comecei a estudar. E aí eu fui pesquisando, Maduca, e eu vi que o termo vara, fui lá na raiz da palavra, né, o chevé, que é utilizado lá em Provérbios, em todos os versículos que falam sobre a vara, ele tem a conotação de autoridade, né? É o mesmo, o termo chevé, o termo vara, é o mesmo termo utilizado para falar dos pastores, da vara que os pastores utilizavam para conduzir o rebanho. Inclusive, é o mesmo termo que fala lá no Salmo 23, que a tua vara e o teu cajado, o quê? Me consolam. O bom pastor do Salmo 23 usa o cajado como? Para consolar, para conduzir. A ovelha saiu do caminho, ele vai lá com o cajado mansamente. Guia-me mansamente pela vereda. Então, aí eu falei, meu Deus, foi assim, eu falei, eu preciso falar isso com o mundo, eu preciso dizer isso. E eu confesso que foi um caminho para eu ter coragem de estar aqui hoje falando desse assunto, porque né, eu não teria a ousadia de fazer isso sem viver isso primeiro, sabe, Maduca? Porque às vezes a gente vai encontrar aí especialistas falando e tal, mas que não experimentam aquilo que eles falam, e isso eu vivi, essa transformação, e eu creio muito no agir de Deus aqui na minha família, na minha casa, com as minhas filhas. Hoje, quando eu estava entrando para a live, toda live que eu vou falar, né, da palavra de Deus, e falar, Alice, me abençoa, filha. E aí ela pegou nas minhas mãos, ela orou comigo, ela falou, mamãe, que nessa live vocês possam alcançar corações, para que eles entendam que a vara não é para bater. E aí eu falei, Deus, obrigada, porque minha filha sabe que né, a gente não precisa usar de nenhum recurso de coerção, de violência, nada que causa dor, medo, vergonha, vai levar os nossos filhos para o lugar que eles precisam estar, né, de autoconfiança, de bênção, de alegria, de autoestima. Né? E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ser permissível, eu sou uma mãe que preza muito pela firmeza, né? E essa firmeza, ela vem com gentileza, né, Maduca? Não precisa vir separado, ora eu sou firme, ora eu sou gentil para compensar porque eu fui duro demais. As crianças ficam confusas, elas precisam dessa constância, dessa margem ali constante, firme e gentil, assim como o próprio Jesus foi, né? Então, esse termo vara, gente, ele tem uma outra conotação, se vocês forem olhar lá, né, na raiz da palavra, ela traz essa conotação de autoridade, né, de condução, né, os grandes homens da Bíblia tinham um cajado, né, as pessoas daquele tempo do Antigo Testamento eram conhecidas pela sua vara, pelo seu cajado, pelo bordão que elas utilizavam. Então, seja autoridade na vida do seu filho, que você não vai estar descumprindo o que a Bíblia diz, e você também não vai descumprir a lei terrena, né? Você não vai violar direito nenhum do seu filho, você não vai agredi-lo, e você vai estar em dia aí com o que a lei prevê, né? E nós, cristãos, precisamos ser os primeiros a fazer isso, né, Maduca? Eu acho que... E, Marina, uma coisa assim, que a gente precisa também estar atento, esse olhar aí que você está trazendo, essa tua história com a Alice, né, que é realmente... Eu falo que quando a gente vivencia, a gente consegue falar com mais autoridade. Uma coisa é você falar de uma coisa que você leu, agora outra coisa é você falar de uma experiência, né? Você vivenciou isso. E eu vivenciei, como conselheira tutelar, situações, gente, que assim... hoje eu estava, inclusive, fazendo alguns atendimentos individuais e eu falei com uma das conselheiras que eu atendi hoje, eu falei que
falar do conselho tutelar é só entender o conselho tutelar, é só passando pelo conselho tutelar, é só vivendo, porque ali eu nunca imaginava que eu fosse vivenciar na pele situações tão violentas contra as crianças e adolescentes como Exato. eu vivenciei. Sabe aquelas questões assim que parece que você só vê essas coisas no Datena, nesses jornais sanguinários, né? Não, a gente vivencia isso no dia a dia. O Conselho Tutelar é o órgão responsável que deve receber essas informações de maus tratos. Então, a gente vive ali todo o tempo recebendo informações desse tipo. E aí, quando a gente percebia a situação e que a gente via que essa violência vinha do espaço, Marina, aonde a gente imagina que viria o amor, né? Porque, assim, quando a gente pensa em lar, né? O que a gente pensa em lar? A gente pensa em lar é acolher, é amar, é cuidar, é proteger. E as nossas crianças, Marina, estatisticamente, elas estão sendo violadas dentro dos próprios lares na maior parte do tempo. Hoje, o maior violador dos direitos da criança e do adolescente é o Estado. Isso é fato. E depois do Estado são as próprias famílias. Então, assim, parece que é uma coisa que, assim, que não combina, né? Eu entendo que parece que não combina família com violador, porque assim... Maduca, eu trouxe uns dados aqui, Maduca, inclusive, só fazer um parênteses aí na sua fala. Isso, pode. Olha só, um estudo recente aí que eles fizeram na última década. E aí só de mortes, tá, Maduca? Mortes de crianças e adolescentes no Brasil por violência e por agressão. Foram mais de 103 mil crianças, de agosto de 2010 a agosto de 2020. Mortes, tá? Por agressão física. E aqui fala, né, em 2018, que foi a última estatística que eles tiveram em relação a esses dados, crianças de 0 a 4 anos, de notificações de agressões graves, mais de 32 mil no ano de 2018. Aí eu fico pensando, gente, e agora na pandemia? E agora que essas crianças estão sem escola? Estão sem o vizinho para onde elas podiam correr? Elas estão muito vulneráveis, né? Então, a gente não pode ir contra uma legislação que protege, né? Que não dá para a gente ir contra um discurso que diz que as crianças têm que estar protegidas de qualquer tipo de agressão, de violência. Agora eu falo para você o que está acontecendo. A pandemia, ela aumentou substancialmente o número de violências contra crianças e adolescentes, como aumentou também a violência doméstica contra as mulheres. Aumentou muito. E você falou bem, você trouxe a escola. Com as escolas fechadas, a escola é o espaço aonde essas questões mais aparecem. Por isso, muito importante quando a gente fala com a educação, quando eu falo com os professores, mostrar para os professores. A Lei Menino Bernardo, inclusive, incluiu mais uma atribuição ao Conselho Tutelar, que está lá no artigo 136, inciso 12º, que fala da questão do Conselho Tutelar promover ações na comunidade, na sociedade, nos grupos profissionais de ação, de treinamento aos profissionais para reconhecimento de maus tratos contra criança e adolescente. Por quê? Porque muitas vezes tem aquela violência velada, Marina, como você falou no livro aí, ensinando como bater sem deixar marcas, molha a toalha, torce a toalha, leva num quarto fechado, bate, fecha a boquinha da criança. Quer dizer, um livro ensinando os pais a baterem sem deixar marcas, sem gerar suspeita. Então, o professor, ele precisa estar atento. Ele não precisa pensar, por exemplo, que a violência são só a hora que aparecem as marcas no corpo, não, porque a violência psicológica ela também acontece. Exatamente. A mudança de comportamento da criança dentro da sala de aula, o professor tem que estar super atento aí nisso. E aí é que eu falo que o bonito do Estatuto da Criança e Adolescente, do que a Lei Menino Bernardo trouxe, é que assim fechou de uma forma que não deixa esses profissionais que atendem crianças e adolescentes em todo, né, nos segmentos, especialmente
nas escolas, nos hospitais, a lei diz que eles são obrigados, então não deixa à mercê, assim, não, eu vou falar alguma coisa, mas eu tenho medo de falar, porque esse pai é muito violento, eu não vou, eu estou suspeitando, mas é melhor eu não me envolver. A lei não deixa essa brecha. É obrigação do professor, é obrigação da escola, é obrigação do profissional de saúde. Se suspeitou de alguma coisa, levar o conhecimento do Conselho Tutelar. Por que o Conselho Tutelar? Porque o Conselho foi criado para fazer com que os direitos da criança fossem garantidos. E se esse direito está sendo violado por alguém, o Conselho precisa aplicar medidas, direcionando para os serviços que vão acolher essa informação e verificar o que está acontecendo. Então, direcionando para o CREAS, direcionando para o Ministério Público, para a saúde, para a própria saúde, para a polícia, para a segurança pública, ou seja, fazer direcionamentos para que os serviços atendam essa demanda e verifiquem se está acontecendo ou não aquela violência. Então, assim, é super importante que as escolas se preparem para isso, porque a escola é o lugar em que mais aparecem essas coisas. Por quê? Porque é o espaço em que a criança mais fica depois da casa. Quando ela não está em casa, ela está na escola. Se em casa ela está sofrendo a violência, a chance dela contar na escola é muito grande. E a necessidade, Marina, dos profissionais que atuam com crianças e adolescentes, não só nas escolas, como nos acolhimentos, como nas entidades, nas instituições, é de estabelecer sempre um vínculo amoroso com o aluno, um vínculo de confiança, porque o aluno vai buscar alguém que ele tenha confiança para ele contar. Né? Ele tem que ter confiança no professor, ele tem que acreditar que aquela professora vai ajudá-lo, sem expor mais a situação dele, né? Então, assim, é muito grave tudo isso que a gente está falando, no sentido de que eu sou professora, né? E durante muitos anos eu estive em salas de aula. E, Marina, as crianças falam. As crianças nos mostram com os olhos. Você falou ali que você olhou para a Marina, para Alice, e você sentiu medo. E eu sentia isso nos olhos das crianças. Muitas vezes elas não conseguem verbalizar, mas os olhos falam, né? Os gestos falam, e a gente tem que estar atento a tudo isso. Porque, gente, nós adultos, nós temos que ser a proteção dessas crianças. Nós temos que ser aqueles que vão, sabe, garantir que eles sejam educados de uma forma saudável. Até porque, mais uma coisa, Marina, já que eu devolvo a bola para você, que você tem um monte de coisa para falar. Só mais uma coisa. Como professora, eu vivenciei muito isso também e vivenciei isso dentro do Conselho Tutelar. A criança, ela reflete aquilo que ela vive na casa dela. Claro que existem exceções, claro, né? Nem todo filho de bandido é bandido. Nem todo filho que apanha vai bater. Mas são raras essas exceções, Marina. No universo, vamos colocar aqui, de 10 famílias, de 10 lares, onde a criança é educada a partir da agressão física, do palavreado chulo, de grito e tudo mais, eu vou falar assim, olha, talvez eu esteja chutando alto. 3 crianças, de repente, conseguem seguir um destino diferente, mas 7 vão reproduzir. Então, vão ser maridos violentos, ou vão ser meninas que não querem se envolver com homens porque tem medo da violência que via a mãe vivendo dentro da casa com o marido. São alunos que vão como é que fala? Reproduzir essa violência nas salas de aula, vão agredir professor, vão agredir colegas, vão reproduzir nas relações de trabalho. A violência, né? O tapa, que seja palmada, gente, a mais leve de todas, mas ela substitui um lugar que tem que ser da linguagem. Que tem que ser do diálogo. Nenhuma ação física vai substituir a sua conversa, a sua conexão, né? A gente tem que desmistificar essa cultura. E eu trouxe também aqui falando para os cristãos, especialmente, né? Que tem essa divergência, que tem essa objeção aí contra a lei, porque acha que alguma palmada é possível. E aí, lá na Bíblia, né?
para mostrar que todo texto, né, além do significado da vara, que é o chevé, como eu disse, que ele tem essa outra conotação de autoridade, mas os estudiosos falam que naquela época o castigo, a vara literal também era utilizada, sim, né, porque era uma cultura. E se a gente for olhar o contexto da época e todo o texto, Nossa, ele precisa ser olhado no seu contexto. A gente tem que ver o quê? Alguns exemplos, né, de coisas que estão lá na lei do Antigo Testamento, né, para quem não sabe, a Bíblia é dividida em duas partes, e o Antigo Testamento é antes de Jesus vir, o Novo Testamento é depois de Jesus vir, a nova aliança, que Jesus veio para mudar muita coisa, né, e aí, os sacerdotes, por exemplo, as pessoas que eram responsáveis lá pelo templo, eles não podiam raspar a cabeça e nem raspar a barba. Hoje a gente faz isso aqui, né, os pastores, os padres, os líderes religiosos fazem isso? Não. Pessoas com deficiência física não ofereciam sacrifícios a Deus porque elas eram tidas como defeituosas. E hoje o quê? Nós temos uma outra cultura, uma outra mentalidade que o próprio Jesus, ele transformou, né? Ele se aproximava das pessoas que eram tidas como impuras e ele quebrava essas regras, né? E não é... Então, nós não estamos indo contra a Bíblia quando a gente muda esse cenário, porque era uma cultura daquela época. As pessoas não podiam comer carne de porco, de fruto do mar. Os homens vendiam suas filhas, as mulheres não podiam pedir divórcio, né? Quem adulterava, a mulher que adulterava era apedrejada até a morte. Assim como os filhos rebeldes também. Então, a gente olhando para isso tudo, e lá no tipo, está na Bíblia. Mas todo texto tem que ser visto dentro do seu contexto. Eu tenho um antigo pastor meu, ele falava isso desde pequenininho e ficou na minha cabeça. Texto sem contexto é pretexto. Então, a gente não deve usar um versículo isolado do seu contexto para poder ser pretexto para violência, para agressão. Nós temos que ter empoderado isso. Por isso que é importante, vocês que atuam aí com as famílias, né? E você que é pai e mãe, quando encontrar com outro pai que tem essa mentalidade, use de argumentos, né? A gente tem que ter entendimento para transformar. A palavra de Deus fala que a gente tem que renovar a nossa mente e ser transformado. A gente não deve se conformar com este século. Então, o nosso convite hoje é para a gente não se conformar com violência, com nenhum tipo, com nenhum tato, com nada que vá ferir aí a integridade do seu filho. Né? Que, como a gente viu, não é só a marca física, mas é emocional, né? Enfim. E, então, se a gente não defende o apedrejamento hoje, a gente não tem que defender a palmada, a gente não tem que defender a vara. Se a gente vê tudo isso aqui como barbáries, como assim excluir um deficiente, por que a gente não tem esse mesmo pensamento quando se trata de uma criança? A gente tem que mudar essa cultura de que a criança, ela ainda continua nesse lugar, né? De menos valia, de menos direito, de menos voz, né? E a gente precisa mudar. Eu creio muito nisso, que Deus está nos levantando com essa voz, sabe, Maduca? Porque isso não pode ficar mais velado. As pessoas precisam entender que os cristãos, que toda a sociedade, né, precisa se unir em direito das crianças, porque elas estão morrendo, elas estão sofrendo. Então, a gente precisa mudar mesmo, se transformar e entender a Bíblia em todo o seu contexto, né, o seu real contexto. E aí, trazendo agora já para o Evangelho, né? Jesus, né? Coisa mais linda do mundo, a forma como Jesus te direcionava as crianças, né, Marina? Quando os discípulos lá estavam impedindo as crianças de chegar até ele deixe vir a mim as crianças, pois dela é o reino dos céus, ou seja, assim, de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa. Então, assim, a gente não pode realmente pegar um exemplo, adorei essa fala aí do seu pastor, né? Texto sem contexto é pretexto. Então, a gente pega um texto, não acha um contexto para ele, não encontra, ele não coloca ele dentro de um contexto, e aí eu posso usar como pretexto. Não, eu fiz isso porque lá fala isso, e a gente não entende, né, o espaço em que aquela fala foi colocada, ainda porque nós estudamos isso e a gente já viu que a questão da vara é essa vara que conduz, é a vara que conduz, né? Que orienta o rebanho, que busca lá pela ovelhinha que está perdida e corre para conduzi-la para junto, para seguir o mesmo caminho, apontando o caminho. Elas estão indo sozinhas e a vara está fazendo o quê? Está conduzindo, está apontando, é para lá. Se eu começo a desviar,
a vara vai lá, o cajado vai para conduzi-la. Então, esse é o real contexto, é isso que a gente tem que levar para as famílias, porque nós que trabalhamos, né, assim, com crianças, e a gente trabalha, eu falo, assim, os conselhos tutelares, CREAS, né, os profissionais do CREAS, que trabalham com crianças, assim, em total situação de violência, de maus tratos, de abuso, todo tipo de abuso. Marina, são histórias que, assim, a gente parece que não quer acreditar, sabe? Assim, quando você... Eu me lembro que, às vezes, eu chegava em casa e eu falava, meu Deus, eu não estou acreditando que eu vivenciei isso. Lá no comecinho, então, do conselho, eu falo que eu não tinha muita maturidade, sabe, Marina? Quando eu entrei no conselho. Então, assim, eu queria... Olha a minha cabeça. Eu queria, no começo, eu queria trazer tudo para minha casa. Eu queria trazer, eu vi uma criança sofrendo algum tipo de violência, eu tenho que levar para casa, sabe? Eu cheguei, inclusive, a trazer crianças para dar banho aqui em casa, coisa que não pode fazer, sabe? A gente tem que cobrar, inclusive, o papel do conselho é cobrar políticas públicas, porque muita da violência, Marina, não justifica de forma nenhuma. Mas a gente tem que entender que existe também aí uma ausência do Estado, sabe, em relação a famílias, Marina, sabe, crianças sofrendo todo tipo de negligência. Aí, exemplo, um adolescente hoje está cometendo um crime, um ato infracional. O adolescente não comete crime, ele comete um ato infracional. Então, o adolescente está roubando, traficando, ele está colocando a nossa sociedade em risco, os nossos filhos, que às vezes estão nas ruas e podem sofrer um assalto por parte desse adolescente. Tá, aí... Quando esse adolescente, quando é um caso que assim, repercute nacionalmente, eu vou trazer aqui para vocês, se vocês devem lembrar, daquele caso do menino, daquele adolescente do ônibus 174, acho que é o ônibus 174 mesmo, que fez um assalto, a princípio era um assalto que ele ia fazer no ônibus que acabou terminando num sequestro. E aí ficou várias horas sendo televisionado o Brasil todo, e infelizmente, de forma muito trágica, né, acabou com a morte de uma professora. Eu me lembro perfeitamente que naquele dia ali, e dias que seguiram, né, aquele fato, assim, o Brasil inteiro pedindo a redução da maioridade penal, querendo jogar aquele menino, né, assim, entre aspas, que aquilo que não podia mais acontecer, que ele tem idade para votar, ele já sabe votar, então ele pode ser preso, ele pode ser isso, aquela coisa. Ou seja, foi uma tragédia, foi uma violência que ele cometeu. Só que, se a gente analisar e for analisar esses casos, Marina, a gente vai entender... São grandes vítimas, né, de um sistema falho. Ai, Marina, como que muita coisa poderia estar sendo diferente hoje? Se a gente aplicasse corretamente o Estatuto da Criança e Adolescente, hoje as pessoas falam assim, quantas pessoas ainda hoje falam assim, o Estatuto veio para passar a mão na cabeça de bandido. Esse Estatuto não vale nada. Então, para vocês que estão nos ouvindo aqui, o Estatuto, ele é uma legislação tão importante que ele é reconhecido por vários países. 15 países tiveram no Brasil para buscar os fundamentos do Estatuto para construírem as suas legislações. E nós, brasileiros, desconhecemos o Estatuto, negamos o Estatuto, negligenciamos o Estatuto e pisamos em cima do Estatuto. Quando a gente está fazendo isso, a gente está deixando de lutar por políticas públicas para criança ou adolescente, porque o Estatuto fala isso, toda criança tem direito à saúde, então a política pública de saúde, ela tem que fazer com que todas as crianças tenham direito à saúde em todos os níveis possíveis. Toda criança tem direito à educação. Então, a política voltada à educação, ela tem que fazer valer mesmo esse direito para as crianças. Esse menino do ônibus, quando eu fui conhecer a história dele, o que eu percebi? Você falou aí, uma vítima fazendo vítimas. Ele foi uma vítima do Estado, uma vítima do município, uma vítima da sociedade, uma vítima de profissionais que não atuaram, que não entraram naquele meio onde ele vivia, muitas vezes
olha, todo o sistema, ele foi uma vítima. Ele não tinha o direito à convivência familiar dele totalmente negado. A família totalmente, o pai alcoólatra, a mãe, num universo de muita violência e tudo mais. Onde estão aí os profissionais que trabalham com essa questão? O direito à educação, uma educação de péssima qualidade, uma escola distante, lazer e cultura, que é direito de toda criança e todo adolescente, não existia isso na vida dele, nunca na vida dele ele vivenciou. Maduca, exatamente, acho que essa fala é muito pertinente, porque mostra que essa mentalidade apenas punitiva não vai resolver, não vai cuidar das crianças, porque, vão punir porque ele fez errado, mas e aí, quem que vai cuidar, quem que vai trabalhar a base do problema, né, e a gente tem que, eu vejo que a grande chance a única esperança para a gente mudar é mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa cultura, e isso é trabalho de formiguinha mesmo, porque não adianta a gente ter uma legislação linda se a gente ainda é conivente com, não, mas foi de leve, né? Tem hora que não tem jeito, porque se não for um tapa, não resolve o problema. Gente, esse discurso perpetua uma cultura de violência, banaliza, né, a violência contra as crianças e dá brecha para que, né, grandes agressões aconteçam, porque se a gente não for firmemente contra qualquer tipo de violência, ela vai continuar se perpetuando, né? A gente vai continuar com essa cultura e é um ciclo. Eu falo isso. Precisa... Tem uma frase que eu essa frase é Maduca Lopes, eu que construí essa frase, hein, gente? É assim, aonde não tem intervenção, vai ter repetição. É quase que 100%, onde não tem intervenção. Então, aquela família, aquela mãe que nasceu num lar violento, num lar onde a mãe dela não ligava para a escola, não participava das reuniões, não estava nem aí, não era parceira, não era companheira, não era amiga, ela cresceu nesse lar. Aí essa mulher, ela casa e tem os filhos dela. Ninguém lá atrás, quando ela viveu dentro desse lar todo conturbado, com vários direitos violados, ninguém interviu, não teve intervenção nenhuma. Então, aquilo para ela é como se fosse natural. É como se a coisa exatamente banaliza, ela naturaliza. Então, ela está criando os filhos dela, que jeito? Do mesmo jeito que a mãe dela criou. E aí, os filhos vão crescer, casar e ter filhos, e muitas vezes vão repetir. Claro, como eu falei, existem exceções, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria, eu venho de dois universos, do universo das escolas e do conselho tutelar, e isso é fato, é fato. As crianças, elas reproduzem. Quando chega uma situação, às vezes... Muitas vezes as escolas, de forma equivocada, mandavam para o Conselho Tutelar algumas demandas, e eu mesmo, conselheira, que entrei lá atrás, sem entender muito o estatuto, sem saber a minha real função, acabava intervindo em algumas questões, eu via que era claramente, quando a gente chamava família, chamava mãe, chamava pai, só pelo atendimento ali, a gente já via que aquele menino estava simplesmente reproduzindo o que ele vive na casa. Eu sempre eu falo com o professor. Semana passada eu dei uma palestra para professores de São Bento, na Paraíba. E eu falei com eles assim, eu falei, olha, eu como professora, eu também, qual que é o desejo de todo professor? O aluno que chega, que fez suas tarefas, que o seu material é todo cuidado, que ele fala, com licença, professora, ô professora, eu não entendi essa fala, pode repetir para mim, por favor? Professor, posso ir ao banheiro? Professor, o coleguinha não fez a tarefa, posso ajudar? Não está conseguindo fazer, eu posso ajudar? Esse é o nosso sonho, né? Aquela sala toda prestando atenção em mim, que preparei minha aula com todo carinho, com todo cuidado. Só que é isso que a gente tem hoje? Não. Maduca, e aí tem uma outra frase. Tem uma outra frase. Tá, isso que eu tô falando não existe, entendeu? E aí eu falo assim, o professor fica nessa expectativa de receber esse tipo de aluno, e quando não é esse tipo de aluno, aí gera, de repente, algumas questões de exclusão, de deixar de lado, porque não quer aprender, só quer fazer bagunça, lá. Só que é o seguinte, aí quando eu falo, né, a necessidade de ir a fundo, por isso que eu falo que eu não consigo admitir a escola que não trabalhe com a família, que não caminhe junto com a família, não funciona, não vai funcionar, vai ficar sofrendo e não vai conseguir funcionar se ela não caminhar com a família. Porque não tem
lá na porta da casa do menino, o menino acordou lá na casa dele assim, levanta, anda logo, vai pra escola, quer ficar vagabundo, e não sei o quê, no grito, na pancada, no palavreado chulo, e o menino levanta, assustado, correndo para a escola, né, que a mãe tá gritando, não tem na porta da casa dele um túnel dourado, que vai soltando assim um pozinho e que ele vai atravessar o túnel e vai chegar na escola, tudo aquilo que ele escutou na casa dele, aquela agressividade, o grito, o mau humor, o palavrão, tudo aquilo vai ficar para trás. Ele vai chegar na escola, bom dia, professora. Oi, professor. Gente, não. Para eu poder respeitar, eu preciso ser respeitada. Precisam me respeitar, eu preciso entender sobre respeito. Para eu falar de amor, alguém precisa falar de amor para mim. Para eu, sabe, é muito difícil eu oferecer uma flor. Eu dei, Marina, só antes de você falar a tua frase, só um exemplo assim para mostrar como isso é importante. Há 2 anos atrás, nós fizemos nas férias, a escola bíblica dominical, e a gente fez num bairro aqui em Pouso Alegre, em Massaranduba, numa escola. Então, assim, a nossa igreja meio que adotou o bairro Massaranduba, né, para fazer trabalhos lá. E aí, nas férias, nós fizemos um trabalho que foi muito lindo lá no bairro, na escola, no domingo, foi todo mundo para a escola e tal. E aí umas crianças foram cantar, outras crianças foram fazer maquiagem, outras foram ensaiar uma pecinha de teatro lá. Então, nós dividimos as equipes e tal. E eu fiquei responsável para os pais, para conversar com os pais, para levar uma palavra amorosa para os pais, para conversar um pouquinho com eles, até por conta da escola de pais, né? Então, assim, por conta da escola de pais, eu fiquei responsável para conversar com os pais. E aí, Marina, tão interessante que eu falo que assim, essas coisas só vem provando para mim mesmo que, sabe, que as pessoas reproduzem, não tem jeito. E aí, ali, e aquele dia eu ia falar justamente de amor. A palavra que eu tinha escolhido para falar naquele dia com os pais era sobre amor, né? Como é que era a relação, como é que era essa palavra dentro da casa, se os pais falavam, né, para os filhos, eu te amo, meu filho, né? Isso aqui está errado, a gente vai conversar sobre isso, mas independente de qualquer coisa, eu te amo, estou com você, vou te ajudar a resolver essa questão, vou te ajudar, assim. Então, assim, eu fui conversando, e aí, uma mãezinha, que ela veio lá do Maranhão. O bairro Massaranduba tem muitos moradores do Maranhão. E essa mãezinha vira e fala assim para mim, que ela nunca tinha abraçado as filhas e falado que ela amava as filhas dela. Ela falou assim, eu nunca falei para as minhas filhas que eu amo elas. Aí eu falei, não falou, mãezinha, mas por quê? E filhas hoje, assim, já que nessa fase de 10, 12 anos... E ela disse que a filha dela ainda chega correndo da escola e vai abraçar, e ela disse que ela grudava o braço, assim, no corpo, e ficava dura. Aí eu falei assim, mãe, abraça sua filha, olha no olho dela. Eu falei assim, eu tenho 2 filhos com barba, mãe, ainda brinquei. Maduca, e aí você vai perguntar como que essa mãe foi educada, como que ela foi ensinada. Não, provavelmente foi com outra linguagem. Foi. Amiga, foi exatamente isso. E aí eu contando para ela, eu falei assim, você precisa falar para suas filhas, elas precisam ouvir isso de você, mãe. Eu falei assim, os meus filhos, eu pulo em cima deles, eu mordo, eu falo que eu amo. Eles têm 30 anos, 33 anos, e ainda assim a gente, né, é o tempo todo falando que se ama. E aí ela falou assim que a mãe dela, aí olha da onde, né? Ela falou que ela nunca recebeu um abraço da mãe dela, que a mãe dela nunca falou que a amava. E aí, por conta dessa criação dura, ela não sabia fazer isso com as filhas. Então, assim, os filhos, eles vêm muito no exemplo, gente. Sabe? O exemplo conduz, né? Quem fala, né? A palavra passa, o exemplo ele fica, né? Ele é o que vai evidenciar para a criança, né? Filho não mente, filho não mente, filho não mente, filho não mente. Mentir é pecado. Papai do céu não gosta de mentira, filho. Aí toca a campainha, eu vou lá olhar, cobrador das Casas Bahia. Corre lá, filho, fala que a mamãe não tá. Pronto. Olha, uma coisa tão
Eles vão ser o que nós somos. Não tem para onde correr, para onde fugir. É o exemplo parece mesmo. Para a gente parece que é aquela mentirinha mais simplesinha do nada, uma coisa tão natural, mas para ele pode ter certeza que foi o que ficou. Aquele tanto que você falou lá, não mente, que ela já esqueceu. Por quê? Porque ela fala para mim que não mente, mas ela mandou eu mentir para o homem da Casa dos Bahia, que ela não tá. Pronto, acabou. Então é isso, são esses exemplos que a gente precisa como pais, a gente precisa. Eu quisera, mas Deus sabe todas as coisas, tem a hora para tudo. Mas quando os meus filhos eram crianças, eu não era cristã. Eu não era cristã. Você nasceu num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão. Então, assim, eu confio. Eu ia na igreja, eu católica, uma hora eu não... Onde me convidava, eu ia, assim. Mas, assim, eu vejo a importância disso hoje, sabe? Meus filhos são um encanto. Eu amo de paixão, me deram já muito trabalho. Claro, todo filho dá, não tem como, não. São as coisas mais lindas do mundo. Meus filhos são muito amorosos, são pessoas honestas, pessoas do bem. Mas ainda assim, se eu tivesse esse olhar que eu tenho hoje, sabe? Esse entendimento que a palavra de Deus me trouxe hoje, muita coisa teria sido diferente lá atrás. Por isso eu falo, assim, hoje a coisa mais linda quando eu vejo você, a Alice, a Lulu, eu falo, ai meu Deus, que belezinha, que vão ser essas meninas lá na frente. Mas não E ainda assim a gente erra muito também, Maduca. Não tem isso de maternidade perfeita, de pai e mãe perfeita. A gente sabe que se tem uma certeza na nossa parentalidade é que a gente vai falhar. Mas até com os nossos erros, os nossos filhos podem aprender, se a gente for responsável, se a gente se responsabilizar e reparar os erros com eles também vão estar aprendendo conosco, né? E a frase que, na hora que você falou dessa criança que chega na escola, e às vezes a criança mais difícil é aquela que mais precisa de amor. Isso é algo que a gente tem que saber, né? Porque se ela está aí agindo mal, se o seu filho está desafiando, se ele está revoltado, se ele está... Para pensar que a necessidade dele, na verdade, o que ele precisa não é de uma bronca, não é de uma surra. Às vezes, o que ele mais precisa é se sentir aceito, é se sentir importante, se sentir valorizado, e você vai fazer isso não passando a mão, não sendo permissivo, mas sendo gentil e firme ao mesmo tempo, né? É possível essa condução com conexão, então não precisa ter medo, né? Porque você não vai descumprir a palavra de Deus se você deixar de usar o castigo físico, você vai estar sendo autoridade, né? Tem um autor, Maduro, que ele sugere a gente substituir, ele é um autor americano, chama Thomas Harley, e ele fala o seguinte, olha, estudando o contexto da palavra vara e todo esse significado que eu trouxe aqui, ele fala, substitui pela palavra em inglês que é accountability, e aí ele fala o quê, né? Que traduzindo em português, a gente pode trazer como responsabilidade. Aí lá em Provérbios 29, vamos substituir a vara por essa palavra. Olha para vocês verem como que fica o versículo. Olha a conotação diferente, né? Quem afasta a responsabilidade do seu filho, ou a autoridade do seu filho, né? Não o ama. Lá em Provérbios 23, poderia ser lido assim, ó, não retenha a disciplina do seu filho. Se você criá-lo com responsabilidade, né, com autoridade, ele não morrerá. Crie com responsabilidade e salve a sua alma da morte. Então, você pode criar o seu filho com autoridade, com responsabilidade, e você vai estar sendo um cristão, que vai estar seguindo a palavra de Deus, e vai estar cumprindo com os seus deveres, porque um outro texto que eu trouxe aqui para os pais cristãos e para os conselheiros que estão aqui, que orientam as famílias, é que lá em Romanos, já que a gente está falando da palavra de Deus, e como que ela conflui para a legislação, né, conflui para aquilo que Deus coloca sobre nós como governo, né? Lá em Romanos 13, 1:7, Paulo escreveu isso quando ele estava sob o governo de Roma, que era o reinado de Nero, inclusive, que era super injusto, cruel, o mais maligno de todos. E olha o que Paulo escreveu. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas pelo dever da consciência. Pagai a todos que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, a palavra de Deus nos diz para a gente se submeter às leis, se submeter ao governo,
né? E a gente tem uma legislação maravilhosa aí que protege a infância. Então, não vamos nos opor a essa legislação que defende o direito da criança e do adolescente. Vamos nos unir e formar uma voz só para que as crianças não estejam mais tão vulneráveis, para que a gente não veja manchetes nos jornais como a gente tem visto aí, né? Tantas agressões cometidas, 83% das agressões que as crianças sofrem vem do pai ou da mãe. Então, a gente não pode ser conivente, né? Acho que já deu, né? Para a gente ser conivente com essa cultura que permite, que valida, né, a punição física, seja um tapinha, seja um chicote, seja a vara, qualquer instrumento. Não use as suas mãos para machucar, para causar dor, para causar medo, vergonha nos seus filhos, né? Se conecte com ele. Exatamente. Então, a gente pode, deve educar os nossos filhos. E nosso tempo já está um pouquinho avançado já. Para fechar, Maduca, eu trouxe alguns outros versículos também, porque, como eu disse, a gente tem que olhar para a Bíblia como um todo, né? Sem olhar para um texto isolado e fora do contexto. Vários versículos que falam da disciplina aliadas à instrução, ao conhecimento, à sabedoria. Olha lá, no próprio Provérbios 23:12. Dedica a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. É essa disciplina que você tem que transmitir para o seu filho, né? Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 6:23. Olha só, palavras, condução, advertências, instruções, né? E lá em Provérbios 1:4, né? Esses são os provérbios de Salomão. Eles ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Quer que seu filho cresça em conhecimento, em bom senso e sabedoria? Instrua, ensina a criança no caminho em que deve andar. E aí a gente tem uma série de textos, fora os exemplos do próprio Jesus, né, para mostrar como que ele tratava as crianças, os seres humanos. Ele, diante daquela mulher ali que deveria ser apedrejada, ele falou o que para ela, Maduca? Ele falou, vai e não peques mais. Então, Jesus, a lei estava a favor do apedrejamento, ele tinha toda a autoridade ali para fazer cumprir a lei, mas ele falou, né, ele agiu em amor, e nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Né? E mesmo assim, né? E as pessoas falam, mas então você não usa a vara? Eu uso a vara da disciplina, que é a autoridade, que conduz, que pastoreia o coração das minhas filhas. E é essa vara que a gente quer ver aí nas famílias, é essa mentalidade que a gente quer disseminar aí para o mundo. Então, a gente está aí disponíveis, né? Inclusive, convidar vocês que estão aqui no meu canal, né? Assistindo essa live. No meu canal, eu dou como fazer, né? Dou formas de como fazer diferente com seus filhos, porque aqui a gente está falando do que não deve fazer, de como que a gente tem que seguir essa legislação que diz que a gente deve abolir qualquer tipo de castigo físico ou emocional ali, degradante para a criança. Degradante, humilhante. Humilhante, de qualquer ordem que cause vergonha para a criança. E lá eu dou justamente dicas aí práticas para você substituir os castigos, substituir as punições, se conectar com seu filho e conduzi-lo aí nos caminhos que você deseja para ele. Então, a gente acredita, eu vivo isso que eu falo, não é um caminho fácil, porque a gente tem que virar muitas chavinhas, quebrar muitos paradigmas, e cada dia a gente vai aprendendo um pouco, mas a gente precisa se dispor, transformar a nossa mente, deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir para uma educação mais respeitosa, mais consciente, e a gente está junta nessa, né, Maduca? Queria te agradecer mais uma vez aí pela confiança, pela parceria, pela amizade, pela causa em comum que a gente partilha. É muito bom a gente trocar, né, ver olhares diferentes. Você não contou para eles como que a gente se conheceu, Marina? Foi mesmo, foi na igreja, né, Maduca? A gente estava fazendo um curso. Gente, inclusive, indicar para vocês que estão aí nos assistindo, existe chamada Universidade da Família, e tem vários cursos maravilhosos para você levar aí para a sua comunidade, para a sua igreja, enfim. E a gente fez o curso Mulher Única, né? Tem Homem ao Máximo, tem Paz, não sei o quê, tem... Eu estou terminando agora o curso da Mulher que Prospera, que fala da mulher que empreende.
Então, a gente se conheceu num desses encontros e foi assim, né? Casou. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Foi. Bati A gente o já... olhinho nela e falei, ai, meu Deus, assim, aí a gente já começou a conversar, já via que tinha muita coisa em comum. Aí a Marina que me apresentou a disciplina positiva, né? Já estivemos juntos e a aí gente fazendo tem caminhando aí, né? Promovendo cursos e tem projetos aí pela frente. Eu creio que a gente vai ter oportunidade de fazer coisas novas. E já que a gente está convidando e falando dos nossos projetos, né, Maduca? Eu estou para lançar um curso de parentalidade cristã. Vai ser a primeira turma, então, se você tem desejo de se aprofundar nessa metodologia bíblica e positiva, e consciente e respeitosa, né? A gente é uma parentalidade à luz da palavra de Deus, e também com todos os recursos aí que a neurociência, que a educação, que a psicologia nos traz. Então, estou unindo essas duas bagagens que eu construí aí, né, como profissional da saúde e da educação, e com a minha prática, né, minha vida cristã, e está sendo uma alegria poder compartilhar isso em breve, né, tem um webinário que vai acontecer no dia 10 de junho, às 20h20, sem ser na próxima quinta, na outra, e está lá no link da minha bio, se inscrevam, estejam comigo, e vai ser bênção aí na vida de vocês, na vida das famílias, porque a gente quer realmente gerar essa transformação, né, essa alegria que eu tenho hoje de ver minhas filhas, né, responsáveis, cooperativas, amorosas, né, elas percebem qualquer coerção, qualquer ambiente, elas têm esse radar, elas nunca vão aceitar ser maltratadas por ninguém, elas nunca vão se colocar num relacionamento abusivo, porque elas são tratadas de uma forma amorosa, elas têm um padrão elevado aqui em casa, e eu creio que elas vão levar isso para onde elas forem. Então, é isso que a gente quer transmitir, é isso que a gente quer disseminar. E, enfim, daria outra live aqui, porque a gente tem assunto para uma vida, né, Maduca? Nossa, mas a hora já está avançada. Pode falar. Não, quero te agradecer, né? Agradecer, assim, agradeço, sou muito grata a Deus, né, de ter colocado você na minha vida. Você, quanta coisa, assim, dessa questão tecnológica. Você, Maduca, faz uma live. O que é live, Marina? Eu nem sabia o que era live, gente. Foi ela Maduca. Nesse mundo. Maduca, não sei o quê. Então, assim, um monte de coisa, assim. Eu sou muito grata, né, por tua amizade. E assim, é isso, Marina. A gente tem que falar. E eu estou tendo agora mais ousadia, sim, para falar dentro do meu espaço, né? Que é um pouquinho diferente do seu, mas é um espaço onde eu estou falando com profissionais que atuam no sistema de garantias de direito da criança e do adolescente. Eu não estou ali na condição de... não estou ali para doutrinar ninguém, a gente tem que respeitar todas as religiões, crenças, todas as crenças, mas assim, falar de amor eu posso falar para essas pessoas, falar de que o relacionamento interpessoal, ele tem destruído muitos conselhos tutelares, e os conselhos tutelares que não funcionam por conta do relacionamento interpessoal, estão atingindo direto as crianças e adolescentes que estão tendo seus direitos violados, ameaçados, porque ninguém está olhando por eles, estão ali dentro do próprio conselho, gerando isso. Então, assim, eu tenho percebido no meu trabalho que eu tenho que levar a instrução do conhecimento da lei, mas eu também tenho que falar, gente, sabe, passou, não dá mais, sabe? Não dá mais para esse tipo de convívio dentro desse espaço, ego exacerbado, vaidade, mesquinharia, fofoca, sabe? Esses espaços não podem ocupar essas questões, não podem ocupar esses espaços onde a luta tem que ser incessante para garantir o direito da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar é um espaço desse, que é ali que começam a se construir as políticas públicas corretas dentro do município. Eu falo que toda transformação em relação à política pública da criança e do adolescente, ela começa dentro do Conselho Tutelar. Porque quando o Conselho Tutelar se posiciona com conhecimento de causa, ele vai promover o posicionamento de outros espaços. E com isso, as crianças e adolescentes vão começar a ter um olhar mais diferenciado, ações mais direcionadas, atendimentos mais profundos, chega de atendimentos rasos, de superficialidade. A criança, ela precisa de nós. É verdade, Maduca. Então, vamos usar, né, desse amor e trabalhar com isso, olhar para essas crianças com amor, com respeito, com carinho. É isso. Vamos lá. Seguimos nesse propósito.
Uhum, claro, fica à vontade. Né? Você fez seu jabá, agora eu vou fazer o meu. Né? Pode fazer. Seguidores da Nina Magalhães, seguir Maduca Lopes, né? Eu também tenho um canal no YouTube, falo muito da questão do conselho tutelar, eu falo. Excelente. Tem vários vídeos lá, falo de famílias também. Tenho aqui no Instagram, e o que mais que eu queria falar? Que eu também estou muito feliz, que eu acabei de lançar, né? Fazer o meu primeiro lançamento também, né, dona Marininha, por sua culpa. Acabei de fazer o meu primeiro lançamento de mentoria e já deu uma... É uma potência. O mundo precisa conhecer a Maduca. É uma potência que estava aí guardada, agora vai explodir. Deus pois é, Maduca. Vamos juntas. E a gente também está muito feliz. Muito bom o nosso papo, muito bom essa parceria. Agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Tivemos muita gente ao vivo. E muito bom, gente, estar com vocês. Não deu para a gente olhar as perguntas, mas quem tiver dúvida e quiser chamar no direct, eu adoro responder caixinhas. Eu vou abrir uma lá agora para saber o que vocês... o que impactou vocês mais aqui nessa live. Se ficou alguma dúvida, se querem alguma referência de texto bíblico, podem me chamar lá no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder. Sei que a Maduca também está super disponível aí para apoiar. A gente está aí produzindo conteúdo gratuito mesmo, porque a gente acredita nessa transformação, né? A gente precisa levar essa mensagem adiante. Essa live vai ficar salva, porque tem gente, não consegui, não está ao vivo, eu quero que alguém assista, talvez você lembrou de alguém. No meu canal, eu tenho uma pessoa que edita para mim, ela vai tirar do ar do meu canal, e talvez a Maduca vai conseguir ficar salva aqui, mas de qualquer forma vai estar no meu canal do YouTube, e lá no meu IGTV também, amanhã ela já está disponível para você, sexta-feira às 18 horas ela volta, e aí lá também tem vários outros vídeos, enfim, a gente quer somar na vida de vocês, e estamos juntos, né, Maduca? Que deve é. Isso aí. Deus abençoe todo mundo. Obrigada. Ótima noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Você vai ter que sair.